Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E nós vamos ler o versículo 26 e 27. Que alegria estar aqui com o pastor Arnaldo. É um amigo, um pastor, né? A irmã Dirce, Deus abençoe a irmã Dirce, pastor Elias, todo o ministério, vocês são uma bênção de Deus. E eu quero louvar a Deus pela iniciativa, né, de ensinar no mês de agosto sobre o Apocalipse. Um agosto escatológico. Você sabe que está escasso, né? Está escasso. Esses dias eu preguei numa igreja batista, em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí era aniversário, 50 anos da igreja, e foi convidado vários pastores, e depois a gente foi jantar. E o pastor da maior igreja de Vila Velha, ele tem igreja celular, igreja de comunidade, ele tem 500 células, 4 cultos no domingo. Aí ele estava sentado comigo na mesa e falou: pastor, eu acredito em tudo que o senhor prega, acredito na volta de Jesus, mas o meu povo não consegue ouvir essa palavra. Aí você fica pensando assim, né? Primeiro que ele diz meu povo, né? Já não é nem o povo de Deus. O meu povo não consegue ouvir essa palavra. E daí você fica imaginando, o que o povo está ouvindo? Se uma das bases, né, de doutrina é a volta de Jesus. E a maior esperança da igreja é a sua vinda. Glória a Deus. Então, a gente está num nível de cristianismo sem Cristo. E também, como nós estamos no culto de ensino, você sabe que o movimento apostólico no Brasil, né? O movimento apostólico, que são megas igrejas, megas movimentos, eles aderiram à linguagem escatológica preterista, que todo o Apocalipse já aconteceu no primeiro século, e que a igreja, ela tem o poder de expansão de reino, né? E aí você imagina, se a base de doutrina do movimento apostólico no Brasil, eles não acreditam nem na vinda de Cristo em arrebatamento, e muito menos no juízo de Deus. Eles excluem totalmente a ira de Deus sobre a terra. E nós estamos vendo, né, quem é espiritual está percebendo que as coisas não estão normais. Quem é espiritual olha para o mundo e vê um caos. O mundo caminha para um caos. E o mundo está se preparando, né? Sistemas governamentais, religiosos, estão se alinhando para a entrada do iníquo. E isso está claro. Mas a igreja de Cristo, glória a Deus, ela está preparada e se preparando para encontrar com o noivo na glória. Aleluia. Então, dizendo isso, eu digo que só pastores sérios e comprometidos com a palavra estão ensinando sobre a volta de Jesus. E isso está se transformando em algo escasso. E na minha visão era uma das mensagens que mais deveria ser pregado nessa geração. É que Cristo vai voltar a qualquer momento. Quantos acharam Lucas 17, 26 e 27? Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os dias de Noé e vamos mostrar aí algumas coisas no telão. Irmãos, no final estará ali o nosso livro, Descomplicando o Apocalipse. Se você não comprou ainda, é um livro totalmente voltado para você entender o Apocalipse. Ele é totalmente didático, né? E no final de cada capítulo existem perguntas e respostas. E quem fez o prefácio desse livro foi o pastor Napoleão Falcão. Glória a Deus.
Quero convidar todos também para nos acompanhar nas redes sociais, né? Nós estamos com um projeto chamado Projeto Arrependa-se, que é muito lindo, de obra missionária, e Deus tem feito muitas maravilhas, e se você puder nos acompanhar, você vai ver muitas almas sendo salvas para a glória de Deus. Irmãos, Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E a pergunta que nós temos que fazer para esse texto é: o que aconteceu nos dias de Noé? Em Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia vai falar o que aconteceu nos dias de Noé. E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. O que aconteceu nos dias de Noé? Aconteceu uma corrupção genética e espiritual. Os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. E é muito importante nós destacar aqui quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens. Então veja que existe uma corrente agora teológica enoquiana que atribui que o livro de Enoque é um livro inspirado. E tem assembleiano acreditando nisso também. E eles dizem que os filhos de Deus eram anjos que se deitaram com mulheres e geraram os nefilins, os gigantes. E aí, dentro dessa corrente teológica, anjos geraram filhos na terra. E Jesus, ele quebrou essa teologia em Mateus capítulo 22, versículo 30. Jesus disse: porque na ressurreição não se casa e nem se dá em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus disse que anjo não se casa e não se dá em... Anjo não tem poder de gerar vida. Então é uma heresia você afirmar que anjo se deitou com mulher e gerou filhos. E depois você vai entender quem eram os filhos de Deus. Agora veja bem, a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. E aí, quem era a geração dos filhos dos homens? Aí quando nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 10 e o versículo 12, você vai entender que existem os filhos de Deus e existe uma geração maligna. Veja que João vai dizer: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Mas vamos pegar o versículo 12 de 1 João 3, somente a parte A, que João vai falar: não segundo Caim, que era do maligno. Então quem eram os filhos dos homens? Era a geração cainita, a geração maligna, como o próprio João escreveu, que surgiu da descendência de Adão. Então veja que as filhas dos homens era a geração de Caim. E queridos, Jesus disse como foi nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? A geração de Caim se misturou com a geração dos filhos de Deus. E eu quero, se você quiser acompanhar, abra a Bíblia em Gênesis 4. E eu quero destacar algumas coisas aqui da geração de Caim. A geração de Caim. Quando nós lemos o versículo de número 3, nós vamos aprender que a geração de Caim é uma geração que oferece o resto para Deus.
Olha o que diz a Bíblia: e aconteceu que nos fins dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja que, porque a oferta de Abel foi aceita, está no verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Então a Bíblia deixa entender que primeiro Caim plantou, colheu, desfrutou, e o que sobrou, no fim dos tempos, ele pega o resto e vem oferecer a Deus. Abel pegou a primícia do rebanho. Então, por que a oferta de Abel foi aceita? Porque ele ofereceu o primeiro para Deus. A geração de Caim oferece o resto para Deus. Segunda coisa, a geração de Caim é carregada de inveja. Olha o que diz o verso 5. Ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A geração de Caim, além de oferecer o resto, é uma geração carregada de inveja. Só que daí nós precisamos entender mais algumas coisas da geração maligna de Caim. Versículo 17. Foi a geração de Caim que edificou cidades e governou sobre cidades. Olha o que diz a Bíblia. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concedeu e deu luz a Enoque. Não é o Enoque transladado, é o Enoque cainita. Caim edificou uma cidade, ele chamou o nome de Enoque, o nome do seu filho. Então veja que Caim edificou cidades e governou sobre as cidades. Quarto, quando você estuda sobre a geração de Caim dominou a arte e o entretenimento da época. Olha o que diz o verso 21, isso aqui é a geração de Caim. O nome do seu irmão era Gilbal, e este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. O entretenimento foi dominado pela geração cainita. Quinto, quando nós estudamos sobre a geração de Caim, no verso de número 19, a Bíblia vai dizer que a geração de Caim destruiu a família tradicional. Olha o que diz a Bíblia: Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. A poligamia surgiu da descendência de Caim. Tem mais, sexto, quando a gente lê o versículo de número 22, você vai ver que a geração de Caim era uma geração que dominou a arte da guerra e a ciência dos seus dias. Porque a arte da guerra, veja o que está escrito: Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e o irmão de Tubal-Caim foi Naamã. Foi a geração de Caim que dominou a arte da guerra. Tem mais. A geração de Caim, sétimo, era carregada de violência. Olha o que diz o verso de número 23. Caim tinha matado Abel, mas olha o que Lameque fez, olha o que a Bíblia diz. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, e escutai-me o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. A geração de Caim era carregada de violência. Agora tem mais. 8. Irmãos, a geração de Caim não suporta a presença de Deus. Olha o que diz o verso 16. E retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O jardim do Éden estava lá, só não tinha acesso. Deus fechou o acesso do jardim.
mas o Éden estava lá. E o que a geração de Caim fez? Foi para longe da presença do Senhor. Então vamos recapitular. A geração de Caim oferece o resto a Deus. A geração de Caim é carregada de inveja. A geração de Caim dominou cidades e governou sobre as cidades. A geração de Caim dominou a arte e o entretenimento da sua época. A geração de Caim destruiu a família tradicional. A geração de Caim dominou a arte da guerra e a ciência dos seus dias. A geração de Caim era dominada por violência. E a geração de Caim não suporta a presença de Deus. Não estava um caos? Estava um caos. Mas, meu irmão, compreenda que Deus nunca vai perder para o inimigo. No meio do caos, olha o que diz Gênesis 4:25. Tornou a Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. É aqui que surge a geração dos filhos de Deus. E olha o que Eva disse: Deus está trazendo à terra alguém que lhe ame como Abel amou. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. E veja que da geração de Sete começa as coisas a entrar em ordem com o céu. Foi da geração dos Sete que foi constituído o culto na terra. Olha o que diz o verso de número 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Enos perguntou para Sete: diz, pai, como é que o vô dizia que era lá no Éden? E aí Sete diz: olha, todo dia na viração do dia, Deus descia para conversar com teu avô. E sabe o que Enos vai dizer? Eu vou começar a me comunicar com ele. E Enos estabelece um culto de relacionamento com o céu novamente. Glória ao nome do Senhor. Agora compreenda, meu irmão, que não tem culto sem palavra. Não tem como ter um culto sem palavra. Veja que Enos consultou o princípio, a palavra, o que aconteceu. E veja que da geração de Sete surgiu 3 pregadores. Um pregador foi Enos. O outro pregador, Gênesis 5, versículo 24, é o Enoque transladado. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aí você vai dizer: mas pastor, não está escrito aí que Enoque era pregador. Judas, versículo 14, 15 e 16. Irmão, Enoque não era um pregador qualquer. Vamos ver o que Enoque pregava. Olha o que diz em Judas, versículo de número 14. Foi Judas que revelou. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolenes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. O que Enoque pregava? Deus vai trazer juízo no meio desta geração maligna de Caim. Glória ao nome do Senhor. E o terceiro pregador que surgiu da geração de Enoque, de Sete, o terceiro pregador, irmãos, foi Noé. E você sabia que só tem um versículo na Bíblia que diz que Noé era pregador? 2 Pedro capítulo 2, versículo 5.
Olha o que diz a palavra. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregoeiro da justiça. O que Noé pregava? Deus trará juízo sobre a terra. Glória a Deus. Agora veja que da geração de Sete, o relacionamento com Deus volta, o culto a Deus volta, a palavra se manifesta sobre a terra. Só que existe mais algo a mais na geração de Sete. Sabe o que existiu na geração de Sete? A geração de Sete preservou a família tradicional. Que coisa tremenda. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 18. É Deus dizendo: e contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quantas pessoas entrou na arca? 8. Quantos casais entrou na arca? 4. Não existiu espaço para poligamia dentro da arca, porque na geração de Sete, a família tradicional continua de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Mas qual foi o problema, pastor? A geração de Sete se misturou com a geração de Caim. E a Bíblia está dizendo no verso 2 que vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Irmão, uma da exegese de formosa aqui do hebraico é que era uma beleza falsificada. Eles foram iludidos pelo falso e se deitaram com elas, corrompendo a geração dos filhos de Deus. Isso foi tão pesado, porque olha o que diz o verso de número 6 e 7. Então, vamos ler os 5, 6 e o 7 do capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. E aí nós precisamos entender também a palavra arrependimento para Deus. E dentro do contexto de Deus se arrepender, não parece algo meio humano, mas a palavra arrependimento aqui, ela é mudança de pensamento. Então o texto no hebraico vai dizer: e mudou Deus o pensamento acerca do homem. E sabe o que Deus colocou? Eu vou extirpar toda essa geração, porque a genética é mal. E a genética e a espiritualidade está corrompida. Agora veja, irmãos, que existe algo que é tremendo quando você lê o verso 8. E eu aprendo que Deus não precisa de uma multidão para estabelecer o seu propósito. Deus precisa apenas de um homem, de uma mulher, que esteja disposto a ouvir a sua voz e lhe obedecer. Aleluia, glória a Deus. Biblicamente você vai ver que Deus nunca contou com multidões, Deus sempre contou com os fiéis. E olha o que diz o verso de número 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. O que Deus fez com Noé? O projeto de salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 7. O escritor aos Hebreus vai dizer que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam,
ele creu, e para a salvação da sua família, ele construiu a arca pela qual Deus condenou o mundo de então. Aleluia. 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 Glória a Deus. Agora, irmãos, Noé construiu um transatlântico no meio de uma região que não tinha mar. Você tem noção? Você construir um barco que cabia aproximadamente 500 vagões de trem, num local onde não existia mar suficiente para suportar ou levantar aquele barco, era loucura aos olhos humanos. Mas Noé creu. Outra coisa, chuva torrencial não havia chegado à terra. Então todos olhavam para ele e diziam: doidou. Mas Noé, durante 100 anos, alguns dizem 120 anos na construção da arca, ele construiu a arca e ele profetizou a ira. Como é que estava o povo? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como que se nada tivesse acontecendo. Queridos, o que chama atenção é o que Jesus disse. O que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E o que está acontecendo em nossos dias? A geração maligna está se misturando com a geração santa. Vamos aplicar. Vamos lá para a geração de Caim. Quem é que oferece o resto a Deus? São os ímpios, mas agora tem muito filho de Deus também oferecendo o resto. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se sobrar, eu dizimo. Você está entendendo que não há mais comprometimento de entregar o primeiro a Deus? Qualquer ligação, filme, shopping, tira o processo. Parece que qualquer coisa é mais atrativo do que estar na presença de Deus. É a geração maligna. Segundo, a geração maligna, ela é carregada de inveja. Sabe por que o cristianismo está sendo tão atacado? Porque Cristo está vivo. Aleluia. E nós somos atacados porque queremos servi-lo e adorá-lo. Então veja que a geração de Caim está atacando em todos os meios a geração dos filhos de Deus, porque eles não conseguem ter o que nós temos. Coisa boa é ser filho de Deus, aleluia. Agora preste atenção, a geração de Caim. Quem é que domina cidades e governa sobre elas? É os filhos de Deus ou os filhos do maligno? E agora está terrível, porque políticos conservadores estão sendo atacados de uma forma assombrosa. Por quê? Porque a geração maligna não suporta preservação de princípios. E infelizmente, irmãos, existem coisas sendo aprovadas no Brasil que são inimagináveis, com votos de parlamentares evangélicos, porque eles estão sendo comprados pela geração maligna. Quem é que domina a arte e o entretenimento? Quem é que produz o filme, a série, a novela, a moda, o brinquedo que o meu filho e o teu filho brinca? Quem é que produz entretenimento na terra hoje? É os filhos de Deus ou os filhos do maligno? E seja sincero, quanto tempo você orou hoje?
Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Quanto de entretenimento em celular e televisão você consumiu? A contaminação vem pelo que eu vejo e pelo que eu ouço. E tem muita gente que não crê mais no arrebatamento, não crê mais em dom espiritual, porque está totalmente envenenado pelo que está vendo. O que nossos filhos estão fazendo trancados em quartos? A mente deles está sendo programada para ficar desalmados. Jogos de videogame em rede. Você já viu que todos os assassinatos que está havendo de jovens, presta atenção nas reportagens, eles entram em escola, cometem assassinato idêntico a jogos de videogame. O que mais me choca não é só a morte, sabe o que me choca? É que quem mata não expressa sentimento nenhum. É como que se fosse um zumbi desalmado, que não há expressão de arrependimento pelo que faz. Porque está totalmente dominado, programado pela geração maligna. E no ano retrasado teve o filho de um pastor da igreja batista, que matou a mãe e o irmão e não conseguiu matar o pai, por causa de jogo de videogame. O entretenimento tem roubado a essência dos filhos de Deus. Aleluia. Quem é que domina a ciência da guerra, a arte da guerra e a tecnologia? É os filhos de Deus ou os filhos do maligno? Os filhos do maligno. E meu irmão, a inteligência artificial, ela está dando um salto assombroso de controle e domínio. Você não tem noção por nível que nós estamos indo. Nós estamos indo por um nível que nós não vamos conseguir fazer nada sem estar conectado. Controle absoluto por máquinas e robôs. Você não tem noção tanto de desemprego que vai ser gerado nos próximos 2 anos. Vai lá no Instagram do Mercado Livre e veja quem é que prepara o produto no Mercado Livre para distribuição. Você não vê nenhum homem trabalhando, só robôs, pegando, levando e trazendo, levando e trazendo. E as pessoas não estão percebendo que nós estamos caminhando para uma escravidão. É o império do iníquo que está se levantando. E como é que estão os filhos de Deus? Como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como que se nada tivesse acontecendo. Outra coisa, quem é que quer a destruição da família a qualquer custo? Meu irmão, eu preguei no Vale do Jequitinhonha ano passado, e lá uma irmã me procurou dizendo que a irmã dela foi registrar a sobrinha, e já saiu na certidão de nascimento. Você sabe que não sai mais o nome da mãe. Está escrito na certidão, pessoa que pariu. Eles estão querendo tirar da identidade. Por quê? Porque eles querem destruir a família. A geração maligna de Caim está dizendo que os nossos filhos nascem sem sexo. Os desenhos animados. Meu irmão está aqui, minha esposa. A gente estava num evento muito grande no Nordeste. E aí a minha esposa viu que chegou um casal, e a mãe pegou e deu o celular na mão da criança, dentro da igreja. E aí a minha esposa ficou percebendo o que a criança estava assistindo. E a criança estava assistindo um vídeo de unicórnio que não se identificava. A minha esposa percebeu. E depois me falou. O unicórnio, tem um monte de gente que acha bonito. Você sabe qual é o mascote da ideologia de gênero? É o unicórnio. E aonde uma criança está sendo treinada dentro de um culto a Deus, uma criança está assistindo um desenho que para muita gente não tem nada a ver, mas é uma programação preditiva para mudar o comportamento de uma criança.
Nós estamos vivendo neste momento em que a ciência e a arte da guerra está na mão dos filhos do maligno. Quem é que não suporta a presença de Deus e a palavra de Deus como ela é? É a geração de Caim. Só que a mistura está tão grande, meu irmão, que isso já chegou no nosso meio. E tem muitos filhos de Deus que não enxergam mais nada do que está acontecendo. O pastor Elias falou algo muito forte aqui: se você der uma bússola para uma pessoa que não sabe manusear a bússola, ela vai ficar perdida com a bússola na mão. E tem muita gente que carrega a Bíblia todo dia, mas não sabe nada, porque não lê, não estuda, não pratica, não medita, não come da palavra, não vive da palavra. Qualquer coisa tira o foco. Nunca se viu uma geração tão distante da palavra como a nossa geração. E eu disse os 2 dias e volto a dizer, meus irmãos, nós somos a última geração de uma preservação da pura palavra de Deus. E você vê isso claramente pelo nível de pregadores que estão se levantando, que só pregam o que o povo quer ouvir. A mistura está muito grande. Jesus disse o quê? Como foi nos dias de Noé. E existia 2 sinais nos dias de Noé. Primeiro, a arca. Segundo, a pregação de Noé. A arca era um sinal que o juízo viria. E Noé anunciava que a ira viria. Mas ninguém queria dar ouvidos. E o que é chocante é que quando a gente lê Apocalipse 6, meus irmãos, que a Bíblia diz que as filhas dos homens eram formosas. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 17, você vai ver uma mulher que aparentemente parece formosa, mas você vê a falsificação. E olha o que diz Apocalipse 17. Vamos ler o verso de número 1 a seguir. E veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: venha e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, sobre as nações, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho do furor da sua devassidão. E olha o que diz a palavra: e foi que se embebedaram os que habitam na terra. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Agora veja a falsificação. E vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora veja a riqueza de detalhes que achava-se na mulher. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérola, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominação, com as imundícias da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmãos, muita gente acha que a Babilônia da Bíblia é a igreja romana. A igreja de Roma é a cabeça de toda prostituição. E por que Roma é a cabeça? Versículo de número 9. Aqui está o sentido, quem tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. O único país do mundo que tem 7 montanhas, qual é? É Roma. E aonde a mulher está sentada? Em Roma. Só que o que está acontecendo, irmãos? Está havendo uma manifestação ecumênica gigantesca e assombrosa. Teve um pastor pentecostal que em 2022
da nossa co-irmã, filho do pastor, não vou citar nomes aqui, mas ele teve no Vaticano uma reunião ecumênica e ele teve coragem de chamar o Papa Francisco de Vossa Santidade. Não é um pastor tradicional, é um pastor pentecostal. Na sala de reunião estavam budistas, hinduístas, muçulmanos. Nós estamos caminhando para uma apostasia generalizada. E muitos estão sendo atraídos por um evangelho que não é evangelho. Pelo evangelho da facilidade. Só que, meus irmãos, aconteceu algo no ano passado. No mês de outubro existe um sínodo do Vaticano, que é uma reunião dos bispos do clero para decidir o rumo da igreja romana. Quem é que decide? É os bispos, arcebispos. Você sabe o que o Papa Francisco fez? Tirou o poder do clero e deu ao povo. O sínodo foi feito pela vontade do povo. Terminou o sínodo. Mês de dezembro, o que o Papa fez? Ele liberou a bênção sobre pessoas do mesmo sexo. Aí muita gente diz, o que isso tem a ver, irmão? Um paredão, por mais que você ache que não, um paredão de proteção caiu. Porque o que o mundo vai dizer? Se eles abençoam, porque os pastores não irão abençoar. E você sabe o que significa Laodiceia? Laos significa povo e Diceia governo. Igreja governada pelo povo. O que o Papa Francisco fez? Ele deu o poder da igreja romana ao povo. E o desejo do povo foi manifesto 2 meses depois da reunião. Só que isso não está lá fora. Quantos líderes religiosos que não pregam mais verdades? Com medo do quê? De perder o povo. E eu vivo isso no meu ministério. Tem muitos líderes de ciclo de oração, mocidade que me ligam, pastor, a gente queria trazer o senhor. Colocamos seu nome na reunião, mas o pastor não. Por que não aprova? Porque quando vai ver o que eu prego, não quer que o povo seja movido pela palavra. É melhor mascarar o pecado do que arrancar a ferida do pecado e lavar a alma com o sangue do Cordeiro. Querido, igreja não é clube social. Igreja não está limitada a essas 4 paredes. Eu e você precisamos compreender essa urgência do que está acontecendo no nosso meio, porque parece que nós nos acostumamos a colocar uma roupa de crente e vir para um templo e achamos que isso está tudo bem. E lá fora, aqui dentro, a gente chora, a gente canta, a gente prega, a gente levanta a mão, mas quando a gente sai dos portões lá para fora, o nosso comportamento não é como de filho de Deus. A mentalidade, o coração parece que está dominado pela geração de Caim. Essa mistura tem feito com que as pessoas não percebam a iminência da volta de Jesus. E veja que quem disse isso não é um pregador. Foi o próprio Jesus que disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos diante do poder da profecia se cumprindo, e nós estamos diante dos sinais. Alguém percebeu o que aconteceu na abertura das Olimpíadas?
Meu irmão, eles colocaram um cavaleiro do cavalo branco, marchando, e todas as nações do mundo, as bandeiras das nações do mundo, andando atrás do cavaleiro do cavalo branco. Está ali, eles estão propagando um líder global, como na Bíblia. Só que o povo não percebe. Eles estão anunciando. E o que me choca, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vamos colocar aqui. Eu só quero mostrar algumas coisas que está acontecendo, irmãos. Que está acontecendo diante dos nossos olhos. As linguagens, pode descer. Desce, pode descer. Pode descer. Vai. Sim, volta. Pode voltar mais um. Primeiro que está se criando uma crise planetária, né? Isso daqui é a Georgieva, presidente do Fundo Monetário Internacional. Ela fala que 1/3 do planeta entrará em recessão em 2023. Aí muita gente ficou olhando assim e diz, não aconteceu. Meu irmão, existem mercados que estão colapsando. Vamos passar? Pode passar a imagem? Aí, isso daqui que vocês precisam perceber. Todas as vezes que você ouvir a palavra BRICS, você tem que ligar isso à nova ordem mundial. Então, o que é o BRICS? É a unidade da China, da Rússia, do Brasil, da Índia, da África, da Arábia Saudita, do Irã. E esses países têm mais da metade da população global. E eles formaram uma plataforma de governo para destruir o Ocidente. E sabe o que acontece, irmãos? A China está se transformando o modelo de como será o mundo. Você sabia que na China o governo sabe o que a pessoa assiste? Quanto tempo a criança fica na internet? Quantas multas ela levou por ano? O quanto de proteína a pessoa está comendo? Alguém já viu aqui, tem um vídeo na internet que mostra a pessoa vai comprar uma comida numa máquina e a máquina não libera, porque está no registro que ela comeu muito aquela comida e se ela comer mais iria lhe fazer mal. É um controle tão absurdo. E o que acontece na China? Na China não existe mais dinheiro físico, não existe mais dinheiro de papel. Então tudo que as pessoas fazem, o governo sabe, porque tudo que ela faz é rastreado. Então a pessoa sai na rua. Aí, veja bem, eles criaram o crédito social. O que é o crédito social? É uma pontuação para cada cidadão chinês. Então, se o chinês ele é um mau pagador, se ele leva multa de trânsito, ele vai perdendo pontuação e ele vai perdendo direitos. E sabe o que acontece? O mesmo modelo da China está sendo implantado em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. É só você olhar teu score, está lá, bronze, prata ou ouro. Isso lá identifica quem você é para o governo. Você pega o Uber, vou dar o exemplo do Uber. Você pontua o motorista do Uber, sim ou não? Você tem que pontuar lá, né? Se ele foi um bom motorista ou um mau motorista. Mas você sabia que o Uber, o motorista também te pontua? Então, o que isso significa? Que nós estamos sendo pontuados. Em tudo que a gente faz, deixa rastro. Controle totalitário. E aí, olha o que está acontecendo. Pode passar. Eles estão criando a única moeda. Os bancos mundiais, olha lá, os bancos centrais estão comprando no maior volume de ouro dos últimos 80 anos, porque o mercado financeiro vai colapsar. Pode passar. Aí, olha só, isso daqui aconteceu no dia 8 de junho e foi propagado dia 12 de junho. Os sauditas não renovaram o acordo de 50 anos do petrodólar. Você sabe o que é isso daqui? Você pode estudar sobre os maiores economistas do mundo falando sobre isso aqui. Isso aqui é o fim da economia do dólar. Automaticamente, por exemplo, por que a Venezuela está na miséria? Porque o embargo veio de quem? Do dólar, dos Estados Unidos. Ninguém compra, ninguém vende nada na Venezuela. Então ela está proibida de negociar.
Com o fim do petrodólar, a Venezuela já foi convidada pelo Vladimir Putin para fazer parte do BRICS. A Venezuela vai criar uma moeda digital e todos os países do BRICS vão negociar com a Venezuela e eles vão dar gargalhada dos Estados Unidos. É o fim, isso é o fim de uma geopolítica do domínio americano global. E o que eu estou falando aqui, tem vários economistas falando sobre isso na internet. E aí o fim pode mudar a matéria. Isso aconteceu segunda-feira, né? Olha só, bolsas e valores ensaio recuperação após pânico global. Segunda-feira, a bolsa do Japão teve que encerrar. Por quê? Porque senão ela ia quebrar. E o que mais chamou a atenção foi esse camarada aqui, ó, que é um dos maiores investidores, né, o Buffett, maiores investidores de bolsas e valores nos Estados Unidos. Antes de acontecer, ele tirou todas as suas ações da Apple e no começo de agosto ele já tinha tirado do banco americano. Por quê? Porque se ele é um dos maiores investidores de bolsa de valores, ele arranca seu dinheiro é porque ele sabe que o negócio vai colapsar. E sabe qual é o problema, irmãos? Pode passar a imagem. Volta lá. Eu vou falar sobre o Brasil. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil lançou o Drex. Alguém sabia? O Drex é o dinheiro digital. O Banco Central já começou a recolher dinheiro antigo e começar a exonerar dinheiro físico. E nós vamos caminhar para o fim do dinheiro de papel. E você sabe o que é o fim do dinheiro de papel? É o controle do governo em tudo que você faz. E aí a gente fala sobre o governo do anticristo com uma moeda única. Não é uma moeda com uma cara lá. A moeda única é um sistema digital que o governo consegue controlar tudo que a pessoa faz. E se a pessoa não obedecer o que o governo quer, o que eles fazem? Eles podem bloquear o dinheiro. O Drex, estude sobre o Drex. Está lá numa cláusula do Banco Central do Brasil. Se a pessoa, o governo tem o poder de bloquear dinheiro. É fim de liberdade. O escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele foi num podcast e ele falou: o dinheiro digital é o fim da liberdade da população. E você sabe quantos países nesse momento estão criando dinheiro digital? 100 países para se libertar do dólar, para não sofrer mais embargo com os Estados Unidos e para correr para o BRICS. É uma mudança geopolítica gigantesca. A América, irmãos, está quebrada. A dívida americana está em 36 trilhões de dólares. E por que tudo isso é necessário? Está na Bíblia. Vamos lá. Apocalipse 16, Apocalipse 13, versículo 16. Olha o que diz: e a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez-lhes que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e na fronte. Agora olha o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, com o fim do dinheiro físico, imagine, eu só vou dar um exemplo aqui. Quem recebe Bolsa Família e não deu, eu vou usar a palavra aqui bem rápido, não deu vacina no seu filho, o governo fez o quê com o benefício? Bloqueou. Então, quer dizer, é uma ordem do governo que todos precisam tomar. Se uma família não deu, o benefício foi cortado. Então imagine que se estabeleça uma lei universal e todos têm que se submeter a ela. Se você não se submeter, o que eles vão fazer com o teu dinheiro que é digital? Eles vão bloquear. Então com dinheiro em espécie não tem como. Mas nós estamos caminhando para o totalitarismo.
Eu acabei de ofertar aqui na igreja com um Pix, porque eu não consigo mais carregar dinheiro. Então veja como é que nós estamos, já dentro de um sistema pronto para ser implantado. E aí você vai dizer, pastor, isso vai demorar. Meus irmãos, você sabe quando a China tirou o dinheiro físico? 2018. Ninguém usa mais dinheiro em toda a China. O governo controla tudo. E isso é o sinal. Mas como é que está o povo? Comendo, bebendo, casando, dando casamento, e ainda dá risada. Isso aí é teoria da conspiração. Por quê? Porque não quer se comprometer. Porque Jesus não vai levar uma igreja qualquer para o céu, meu irmão. A igreja que vai subir, ela é bela, adornada, ataviada, cheia de azeite, sem ruga, sem mácula, glória a Deus. É uma igreja comprometida com a santidade. Aleluia! Aleluia! Aí passa a imagem agora. Eu só quero que você perceba a linguagem do que está se usando desde a invasão da Rússia na Ucrânia. Ó. Biden diz que a ameaça nuclear russa coloca o mundo em risco, o quê? Apocalíptico. Passa a imagem. Olha só, Satanás 2 entenda o poder do novo míssil nuclear de Vladimir Putin. Meu irmão, esse míssil aqui, o nome dele é isso mesmo, porque já tem o Satã 1, esse aqui é Satã 2. Capacidade de destruição. Se ele fosse lançado no Brasil, ele tem capacidade de destruir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e coloca o Rio de Janeiro do lado. Todos esses estados são destruídos com um míssil. E segundo eles dizem, ele tem 26 mísseis desses armazenados. Você já viu um rato construindo uma ratoeira? Alguém já viu um rato construindo uma ratoeira? Mas os homens construíram as suas armas, a sua própria destruição. Mas aí você vê o nome, pode passar, os nomes que eles usam. Olha lá, ó, Rússia finaliza ogiva nuclear Poseidon. O torpedo do juízo, eles utilizam a linguagem escatológica. Porque é para isso que tudo isso foi criado, é para o Apocalipse. Só que o povo não quer acreditar. Então eles mostram o porquê que tudo está caminhando para o Apocalipse. E nós somos a geração que estamos vendo, meus irmãos, o Apocalipse levantar, mas o povo não quer acreditar. Pode passar a imagem. E aí, nós estamos caminhando, olha só, volta lá a imagem, só vou dar uma pincelada aqui rápido. Irmãos, você percebe que nós estamos diante de 5 frentes de guerra. A Coreia do Norte está ameaçando atacar a Coreia do Sul e o Japão. A China diz que Taiwan vai ser tomada, é uma questão de tempo. Se Taiwan for tomada pela China, vai vir uma crise gigantesca de abastecimento de insumo. O mundo é escravo da China, as maiores empresas do mundo é da China. Os portos irão se fechar e se gera uma crise. Mas é uma questão de tempo. A única coisa que nós estamos vendo é que a China quer tomar Taiwan sem precisar de uma guerra. Porque lá dentro daquela ilha, está todos os microchips mais poderosos do mundo, nanocondutores, tudo que você possa imaginar de tecnologia, vem daquela pequena ilha. Aí nós estamos com outra frente de guerra, a Venezuela. Veja que ontem chegou um navio de guerra da Rússia na Venezuela. Alguns já atribuem isso à proteção de Maduro, mas outros já estão dizendo que está chegando armamento para tomar a Guiana inglesa, o Reino Unido. É uma região gigantesca de petróleo. E agora, nós estamos na iminência do ataque, que pode acontecer segunda-feira, um mega ataque do Irã, do Líbano, contra Israel. Você tem noção que tudo isso está acontecendo agora? E como é que está o povo? Parece que nada está acontecendo, meu irmão. É sinal, porque Jesus disse: haverá guerras e rumores
nação contra nação e reino contra reino. Então eu não acredito numa terceira guerra mundial agora, meus irmãos. Mas pode haver, porque todos os países envolvidos estão ligados ao BRICS, direto ou indiretamente. E eles podem atacar todos de uma vez só. Você viu o que a Ucrânia fez com a Rússia ontem? E tem a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia está querendo invadir a Rússia. Lançou mísseis em território russo. E eles estão se atacando. A Rússia hoje já lançou ataques contra a Ucrânia. Então veja, meus irmãos, que nós estamos vendo um caos sendo armado. E por que esse caos está sendo armado? Um caos econômico, um caos político. Para a implantação de uma ordem. E a ordem que virá é a ordem do totalitarismo, que é o palco do anticristo, de um governo único. Só que as pessoas não querem acreditar. É isso que é o incrível. É os dias de Noé, claro. Está diante dos meus olhos, mas eu prefiro viver a minha vida. Eu prefiro acreditar que Jesus vai voltar daqui 100 anos, do que caminhar pelo caminho estreito. Do que obedecer à voz do Espírito e à palavra de Deus. Querido, o dia de acordar é hoje, é agora, glória a Deus. E eu só vou citar mais uma questão, que é a crise de alimento mundial, que está sendo criada uma crise de alimento. Passa. Isso aqui já foi aprovado, tá? Holanda planeja fechar 3.000 fazendas. Sabe por que eles estão atacando o agro? Porque a geopolítica globalista está dizendo que 33% da poluição do planeta vem do agronegócio. E essas fazendas produtivas, fazendas que produzem alimento, estão sendo fechadas para salvar o planeta do aquecimento global. E sabe qual é o problema, pastor Arnaldo? É que os agricultores, se você for estudar, eles não querem vender. Só que o governo vai e gera embargos e impostos que fica inviável para o produtor ficar na terra. E eles estão pagando mais de 20% acima do valor que vale a terra. O governo está comprando para fechar. Passa a matéria. Isso daqui é incrível. Bill Gates se torna o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos. Você sabia que o Bill Gates é contra você comer carne? Ele é contra. Ele é um dos maiores investidores em carne. Eu vou mostrar para vocês carne sintética, carne de laboratório. Só está lá a genética da carne, eles vão criar carne em massa, sintética. Vai ter gosto de carne, mas é altamente cancerígena. E eles dizem que o arroto e o pum da vaca, parece um absurdo, polui o planeta. Agora veja bem, por que Bill Gates, que trabalha com tecnologia, se tornou o maior dono de terra agrícola da América? Você acha que é para produzir ou para parar a produção? É para parar. Pode passar. Olha só o que eu acabei de falar. Ó. Nova Zelândia irá taxar gases de ovelhas e bois para frear o aquecimento global. Eles criam uma narrativa e a população acredita. Isso que é o pior. É que as pessoas acreditam que isso é uma verdade. Pode passar. Isso daqui aconteceu em 2020. Ó. Ataques terroristas, incêndios destroem mais de 20 fábricas de alimentos nos Estados Unidos. Pode passar. Aí nós temos uma novela que foi lançada na Globo contra os agros, contra os agricultores. Deputada, novela da Globo, criminaliza o agronegócio. Pode passar. Aí vem outra coisa que vai tirar muita terra produtiva. Lula, volta lá. Lula, pode... Onde está a imagem do presidente? Vai. Mais uma. Olha lá, Lula assina demarcação de 6 terras indígenas. São várias. Quem é que está produzindo nessas terras? O agro.
Então a terra que está produzindo vai se transformar em terra improdutiva. Pode passar. Pode passar. E sabe o que acontece, irmãos? Pode encerrar aí. Eu não vou mais continuar por causa do horário. Tem muita coisa. Agora só quero que você entenda. Existe um slogan do Fórum Mundial Econômico. O slogan diz assim: se você controla comida, você controla pessoas. Se você controla a energia, você controla continentes. E se você controlar o dinheiro, você controla o mundo. E o que está acontecendo? Eles estão destruindo economias e sistemas globais para que toda a alimentação, toda a energia e todo o dinheiro esteja na mão de poucos para dominar o mundo. Biblicamente, isto é o quê? É o totalitarismo do governo do anticristo, que está sendo implementado através da geração dos filhos de Caim. Como é que estão os filhos de Deus no meio de tudo isso? Não percebendo nada. Parece que tudo é muito longe da nossa realidade, mas, meus irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. E tudo está nos mostrando, aleluia, que nós somos a geração que vai ver Jesus como Ele é. E sabe o que mais me choca, para a conclusão da história de Noé? É Gênesis capítulo de número 7, o versículo de número 14. Versículo de número 16. Isso é o que mais me choca na história de Noé. Olha o que diz: e eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Quem fechou a porta da arca? Agora eu pergunto, Deus foi injusto? Ele deu 100 anos para o povo se arrepender. Ele mostrou através da arca e do que Noé pregava, do que iria a, mas o povo não quis acreditar. E queridos, a porta da graça vai se fechar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E Noé foi chamado de louco até o primeiro pingo de chuva cair. Agora imagine a cena, meu irmão. Qual era o único lugar que aquele povo tinha para ser salvo? E por que Deus fechou a arca? Porque não era um ser humano como eu e você. Imagine os gritos: abre-nos, Noé, tem misericórdia, Noé, porque agora eu acredito. Mas Noé não podia abrir, porque a arca estava lacrada pelo próprio Deus. Irmãos, acorda e abre teus olhos, antes que seja tarde demais. Nós estamos na iminência do maior evento do planeta Terra. E você sabe qual vai ser o maior evento do planeta Terra? Será o desaparecimento de homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. Glória a Deus. Fique sobre seus pés dessa noite. Glória a Jesus.
Irmãos, talvez você não viu, mas eu vou te dar algo para você pesquisar. Pesquise o que aconteceu ontem em Jerusalém. Ontem em Jerusalém, os rabinos, os sacerdotes que estudam no Instituto do Santo Templo, eles foram lá, diante da mesquita de Al-Aqsa. É o local do terceiro templo de Salomão. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um ensaio de um sacrifício. Porque eles dizem que vão sacrificar ali a novilha vermelha. E a novilha vermelha, ela já está em Israel desde 2022. E a novilha vermelha é aonde a cinza dessa novilha vai ser usada para purificar o local do terceiro templo. Então veja, eu estou dizendo para você que a novilha já está em Israel, como na Bíblia. E ontem eles fizeram um ensaio do sacrifício dessa novilha. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você, eu vou mandar essa matéria aí para você, só para colocar ali para os irmãos verem. Que tudo que está acontecendo em Israel agora, irmãos, tudo que está acontecendo em Israel agora, nesse exato momento, se você conseguir traduzir, porque é de um jornal israelense. O que vai acontecer nessa eclosão do Oriente Médio? Sabe qual é o fim de tudo? Um falso acordo de paz, ou um acordo de paz, que vai formar o Estado palestino como uma parte da Jerusalém antiga, e para Israel ceder, ela vai pedir a permissão para construir o terceiro templo. E uma das coisas que mais me chocou esse ano, sabe qual foi, pastor Arnaldo? O discurso de Javier Milei em Jerusalém. Javier Milei, presidente da Argentina, ele foi lá no Instituto do Santo Templo e ele declarou: eu verei com os meus olhos esse templo de pé em Jerusalém. Irmãos, os judeus estão num avivamento no meio de toda essa tormenta. E eles acreditam que, olha lá a matéria, tá? E foi ontem, tá? Ontem, eles fizeram um ensaio, não é a novilha vermelha, olha lá. Eles levaram, tá vendo a mesquita atrás lá? Foi ontem. Então o que eles já foram fazer lá? Foram mostrar que o sacrifício vai acontecer. E em Números 19 fala sobre a lei da novilha vermelha como estatuto perpétuo. A cinza dessa novilha, ela precisa ser aspergida no local do templo para purificação. E já tem em Israel 6 novilhas prontas para o sacrifício. Mas como é que está o povo? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Eu quero dizer, meu irmão, a hora de acordar é hoje. E sabe o que mais me chama? E aqui eu quero orar por você. Atenção na história, a história de Noé. Sabe o que mais me chama a atenção, irmãos? Repita comigo: Noé não conseguiu salvar o mundo, mas a sua família foi salva. E eu quero profetizar que haverá um despertamento e um avivamento dentro da tua casa. E eu quero orar por você e pela sua família. Se você está aqui hoje e quer oração pela família, se você quer um avivamento na tua família, se você quer ver a tua família dentro da arca, saia da onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar por você e pela sua família. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia.
Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu não crio filho para o mundo. Olha só como a geração de Caim entrou na igreja. Tem um monte de crentes, a gente cria filho para o mundo. Crente não cria filho para o mundo. Os teus filhos são herança do Senhor. E eu profetizo que teus filhos entrarão na arca da salvação. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor quer despertar a tua alma, o teu ministério, a tua chamada, a tua vida. É nessa noite. Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa. Mas eu quero ser sincero com você, o que muita família está precisando, meu irmão, é da presença de Deus. A presença de Deus faz o que médico não faz, o que terapeuta não faz, o que advogado não faz. Você vai levar para a tua casa uma porção da presença de Deus, aleluia. Você vai declarar dentro da tua casa o que Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Oh glória, oh glória. Orebacando, orebai, eheu e jovederia. Senhor, muito obrigado, Deus, por essas noites de palavra. Obrigado pela tua noiva, pela tua igreja, pela vida do pastor Arnaldo, pela vida do pastor Elias, por esse mês, Senhor, de escatologia. Senhor, traga um avivamento, um despertamento ministerial. Senhor, eu peço pelas famílias da tua igreja. Ó Deus, coloca por terra toda a intenção do maligno contra este casamento, todo espírito de rebeldia de filhos contra os pais, toda depressão, todo desejo de morte, todo espírito de miséria e destruição, que caia por terra dentro da nossa casa. Senhor, a porta da arca está aberta, e eu vim aqui profetizar, ó Deus, a tua palavra, que a minha família e a família do meu irmão não vai ficar comendo bolotas no mundo, mas eles entrarão dentro da arca. A minha família e a família do meu irmão não virá o juízo vindouro, mas eles guardarão a palavra da paciência e serão livres da tribulação que virá sobre todo mundo. Senhor, que todo veneno da geração de Caim, que toda heresia, que todo vento de doutrina, que todo conceito científico humano, ó Deus, vindo das trevas que tenta nos paralisar, que caia por terra na nossa existência e que prevaleça sobre a nossa vida o poder da tua palavra. Urabacanduremai, nos dá fome por essa palavra, nos abre o entendimento para compreendermos as profundezas da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos estar firmados não no caos desse mundo, mas firmados na tua palavra. Desperta a tua igreja para esses instantes finais. Orebacanduremaia, desperta teu povo, Senhor. Já é a última hora. Desperta a tua igreja, em o nome de Jesus. Aleluia. De nos comprometermos com as almas. Eu estava vendo uma reportagem hoje que nos Estados Unidos, o PIB americano, o movimento do PIB é pet e gato. 1,4 bilhão está sendo gasto com animal. E Deus me desperta, meu irmão, quando eu vejo isso. Se um filho de Deus está gastando mais com ração
e veterinário com cachorro do que com almas. O Filho de Deus precisa rever o cristianismo que ele está vivendo. Porque o animalismo, você valorizar mais animal do que ser humano, é um princípio comunista. E agora tem pai de pet, mãe de pet, vô de pet. Tem culto para pet. Teve em Goiânia, o pastor fez o culto para pet. E parece que as almas não valem mais nada. Irmãos, é tempo de povoar o céu, aleluia. É tempo de encher a arca, glória a Deus. Desperta tu que dormes enquanto ainda há tempo, aleluia. Em nome de Jesus, pastor, glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Permaneça aqui mais uns minutos, irmão. Nós vamos terminar.